Eu quero imagens ao vivo lá da faixa de Gaza, Mari, por favor, porque o bicho tá pegando por lá, hein, gente? Vou acionar o nosso Fabrício Naindes, que é editor de internacional por aqui, porque o que a gente tá vendo, para você que tá no rádio, são imagens de muita, mas muita fumaça no céu da faixa de Gaza. A gente nem consegue ver os morros ali dessa imagem, justamente por conta desse nível de bombardeio. Ao que tudo indica, hoje deve ser um dos dias mais tensos desta guerra. E quem vai nos atualizar é o Fabrício. Bom dia, Paulo, pessoal aqui do Morning, todos que nos acompanham. A gente acabava de acompanhar aqui imagens durante essa entrevista que vocês fizeram com a Guarda Civil. Uma forte explosão que atingiu ali bem a zona de fronteira da faixa de Gaza com Israel, o que indica ali, de fato, um acirramento nos combates, Paulo. A gente recebeu hoje informações vindas do exército de Israel afirmando o seguinte, que os combates, eles começam a entrar nesse momento no que eles chamam de coração da cidade de Gaza, ou seja, entrar cada vez mais na zona urbana da principal cidade do território palestino. A gente já havia destacado isso aqui nos últimos dias, que o exército de Israel havia cercado essa zona urbana, mas que ainda não havia avançado de fato, porque os combates nessa área urbana densamente populada são considerados extremamente difíceis, principalmente com o alto preparo do Hamas neste momento. Isso informações que vêm direto do exército de Israel. De fato, não há nenhuma incursão terrestre de Israel nessa zona desde 2014, ou seja, o Hamas teve bastante tempo de preparação. Segundo o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, hoje pela manhã, ele afirmou também que os combates estão chegando já naquela rede de túneis subterrâneas, conhecidas ali como o metrô de Gaza. Disse que engenheiros de combate lançaram dispositivos explosivos para atingir esta rede de túneis, que se espalha ali por centenas de quilômetros, de fato, na faixa de Gaza, indicando que realmente há, dentro desta segunda etapa da ampla ofensiva, um novo estágio. Primeiro foi realizado o cerco total à cidade, que é vista ali como ponto forte, a fortaleza do Hamas. Agora os combates se intensificam. Chegam na rede de túneis, chegam ali já numa zona urbana que deve aumentar o número de vítimas, tanto dos terroristas, claro, mas também de civis, infelizmente, e um acirramento, de fato, das tensões, Paulo. Muito bem, gente, eu tô com o Luca Bassani já conectado aqui comigo para trazer mais detalhes sobre esse dia ali na faixa de Gaza, esse dia de mais um dia de guerra ali entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Vou pedir pro Bassani ter a palavra agora, Bassani, para explicar. Você tem informações desse bombardeio também, né? Seja bem-vindo. Bom dia a você, Paula, a todos que acompanham o Morning Show. A gente vê que Israel diz ter matado um dos principais desenvolvedores de armas dentro da faixa de Gaza, esse membro do Hamas, Mohsen Abu Zina, em um dos bombardeios que aconteceram nesta quarta-feira. Ele era um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de muitos dos foguetes que foram enviados para Israel ao longo dos últimos anos, lembrando que grande parte desses armamentos, desses componentes que depois são utilizados para a montagem de armas dentro da faixa de Gaza, são fornecidos pelo Irã, além do treinamento militar propriamente dito. Então a gente vê que Israel disse está conseguindo eliminar vários dos terroristas, mas nós sabemos que, como efeito colateral, também muitas pessoas estão morrendo. Não se tem uma noção ao certo quantos membros do Hamas, quantos terroristas do Hamas morreram desde o começo da guerra. Nós sabemos que antes do conflito, o contingente de membros era por volta de 40 a 50 mil, muitos deles escondidos nessa extensa rede de túneis que o Fabrício acabou de falar para a gente, né, com 500 quilômetros de extensão, 80 metros de profundidade. O grande ponto que deixa ainda mais desafiadora a eliminação do Hamas para o exército de Israel é que grande parte dessas lideranças não reside em Gaza, não se encontra em Gaza. Estão ou em suas residências no Catar, na cidade de Doha, ou até mesmo na Turquia, em outros países. Portanto, você pode até conseguir eliminar a estrutura militar e grande parte desses terroristas, mas os cérebros por trás dos atentados, infelizmente, estão bem protegidos em suas vidas, muitas vezes luxuosas, bem longe da faixa de Gaza. Isso é um negócio inacreditável, né, Luca, que você acaba de dizer mesmo, porque o Hamas, infelizmente, é uma ideia, né, gente? Os caras que acham que vão conseguir acabar com o Hamas não vão conseguir, porque é uma ideia. E realmente o mundo não sabe como é que se acaba com uma ideia. Fabricião, você tem mais informação?
para passar para a gente, fica à vontade. Paulo, em relação a gente vinha destacando a dificuldade de entrar nessa área urbana da faixa de Gaza, só desde o início da incursão terrestre de Israel, ou seja, na sexta-feira retrasada até hoje, informações que chegaram atualizadas hoje pela manhã, morreram 33 soldados israelenses, e aqui a gente já está falando de um exército, o exército de Israel, que de fato ele é muito mais poderoso, tem ali muito mais tecnologia do que o Hamas, e ainda assim está sofrendo baixas neste conflito. O Hamas atingindo Israel, principalmente o exército de Israel, melhor dizendo, principalmente com mísseis antitanque produzidos na faixa de Gaza, importante destacar. E aí uma outra questão, para facilitar um pouco essa questão da incursão na zona urbana, o exército de Israel realizou mais uma pausa humanitária hoje na cidade de na estrada de Salah al-Din, que liga o norte da faixa de Gaza ao sul, para permitir novamente ali uma saída de civis. Há um levantamento da ONU afirmando que ainda existem 400 mil civis, mais ou menos, na cidade de Gaza que não conseguiram, não puderam ou não queriam se deslocar em direção ao sul. Deixa eu aproveitar só um pouquinho mais vocês dois aqui, porque vocês dois, quem acompanha a programação da Jovem Pan sabe, dois profissionais que entendem tudo sobre a editoria internacional. O Luca lá, direto de Munique, na Alemanha, acompanhando todos os movimentos ali da Europa. Eu quero entender, eu acho que toda a sociedade está mirando numa única solução. E essa solução precisa passar pela via diplomática. Com a experiência que vocês têm cobrindo essa história, vocês acham que existe alguma possibilidade de a gente ter essa solução diplomática? E qual seria, Luca? Me traz um pouco da tua visão em relação a isso. Olha, Paulo, a gente vê que durante as últimas semanas o Conselho de Segurança falou amplamente sobre a possibilidade de um cessar-fogo sendo votado pelos países que compõem esse grêmio tão importante das Nações Unidas. São 15 países. O Brasil, na liderança, não conseguiu aprovar nenhuma resolução. Agora a China assume essa posição e ela tenta, né, juntamente com os Emirados Árabes Unidos e com vários emissários diplomáticos na região do Oriente Médio, fazer esse tipo de preâmbulo, esse tipo de conversa de bastidores. Mas depende da aprovação dos Estados Unidos. Então, enquanto os americanos e outros países ocidentais não comprarem a ideia de um cessar-fogo, e parece que não estão não estão tendendo a essa ideia, será cada vez mais difícil encontrar uma solução pela via diplomática, até porque nós sabemos que o próprio exército de Israel deixou isso bastante claro. O premier Netanyahu descartou um cessar-fogo duradouro de vários dias, algo indeterminado, apenas essas pausas táticas, como o Fabrício acabou de mencionar, em locais específicos para tentar salvar a população civil ou fazer com que mantimentos cheguem em segurança também a essa população. Eu acredito que essa guerra vai se resolver no aspecto militar, com o controle territorial de Israel, pelo menos por hora, e posteriormente uma coalizão de forças de países árabes ou até mesmo das Nações Unidas terá a responsabilidade por reconstruir Gaza e tentar fazer uma espécie de governança que seja digna ao povo palestino, que provavelmente vai necessitar de uma liderança. São mais de 2 milhões de pessoas, muitas delas crianças, que precisam de uma perspectiva também. Agora, o que a gente está vendo é uma discussão de cessar-fogo sem incluir os reféns, né? Eu não vejo particularmente essa inclusão dos reféns e é um ponto central em toda essa história, né? Tudo bem, vamos fazer o cessar-fogo, mas e os reféns, Fabrício? Pois é, Israel já falou que só vai ter cessar-fogo com reféns, né? Com a libertação dos 240 reféns. Esse é um ponto de grande discussão. A gente havia destacado aqui anteriormente que Israel tinha demorado propositalmente para entrar na cidade de Gaza, justamente para tentar facilitar um pouco esta negociação, para dar tempo de haver essa negociação, mas não é isso que a gente vê de fato acontecendo agora. Há uma intensificação nos conflitos. O Lucas destacou muito bem, inclusive, a questão dos Estados Unidos. A comunidade internacional está ali, digamos, com um certo pé atrás em relação à participação dos Estados Unidos nessa história, vendo os Estados Unidos ali como uma espécie de porta-voz de Israel, porque há essa diferenciação. Enquanto Israel não quer de forma alguma esse cessar-fogo completo, fala mais em pausas temporárias e busca de fato essa eliminação do Hamas no território da faixa de Gaza, os países árabes estão falando sim em um cessar-fogo que possa permitir ali uma negociação mais forte por vias diplomáticas. Como isso vai acontecer de fato é um grande mistério. Ninguém sabe, né? É um entrave muito grande. Cada lado puxa ali para o que convém. O Israel
quer de fato essa libertação dos 240 reféns, mas a que custo vai conseguir essa libertação? Esse é um ponto que a gente ainda vai discutir bastante. Lucas, só para encerrar a tua participação e te aproveitar ao máximo aqui, eu queria que você pudesse relatar um pouquinho dessa onda antissemita que está acontecendo aqui. A gente está um pouco assustado aí dessas manifestações de pessoas vestindo camisetas do Hamas assim, a céu aberto, com uma certa tranquilidade. Se a pessoa veste a camiseta do Hamas assim, com a tranquilidade, vai passear no shopping, isso daí é perigoso, não é, Lucas? Como é que você está vendo isso? Só antes de passar a bola para você, a Mari me avisa aqui que está rolando uma série de bombardeios aqui. A gente está com imagens ao vivo na lateral direita aqui da tela. Enquanto eu estou batendo papo aqui com esses dois craques, a gente está com imagens ao vivo da faixa de Gaza e, como eu mencionei no início do programa, a quantidade de bombardeios é significativa ali, muita fumaça, e vocês estão ouvindo o barulho desses bombardeios, para você principalmente que está só no rádio. Fala, Luca. Pois é, Paulo, a gente sabe que o antissemitismo, infelizmente, não é algo novo, principalmente aqui na Europa. Ocasionou o Holocausto nos anos tenebrosos do nazismo, na década de 30 e 40, e atualmente nós estamos observando um aumento muito significativo dos casos de antissemitismo explícito, né? A gente vê estrelas de Davi sendo pichadas nas portas das famílias, na França, na Alemanha, cantos de jogar gás nos judeus. A gente viu isso numa manifestação em Sydney, na Austrália. Então, os governos europeus estão fazendo de tudo para cercear esses atos antissemitas, e também a ministra do Interior aqui na Alemanha, Nancy Faeser, anunciou que quem demonstrar apoio público ao Hamas poderá responder criminalmente. Afinal, a Alemanha reconhece o Hamas como uma organização terrorista e apologia ao terrorismo é crime. Portanto, isso não será tolerado. Mas aí, ao mesmo tempo, nós vemos um problema que tem a ver com a mudança demográfica dentro da Europa, com um fluxo muito grande de muçulmanos durante os últimos 10 anos, e isso faz com que essa espécie de conflito de ideias surja também nas ruas de várias capitais, com muitas manifestações, e a Europa se preocupa que isso possa não só aumentar o sentimento de antissemitismo, o que seria inaceitável pela posição histórica do continente no pós-guerra, como também tornar a Europa novamente alvos possíveis do terrorismo internacional, assim como já aconteceu na Bélgica, na França, na Alemanha, no Reino Unido, em outras ocasiões. É uma questão extremamente desafiadora para os governos, que têm que, de certa forma, reprimir o antissemitismo em todas as suas facetas, ao mesmo tempo em que tem que acomodar a população muçulmana, que também tem as suas demandas e vive aqui atualmente. Sem dúvida. Luca, um abração para você, meu amigo. Muito obrigado, viu, pelo seu trabalho e pela sua participação. Tem mais informação, Fabrício? Mais alguma? Eu conversei hoje, Paulo, a gente estava falando em relação à questão diplomática, né? Conversei hoje com alguns analistas, especialistas, e eles disseram o seguinte: o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, viajou nessa última semana para o Oriente Médio, a gente acompanhou. Nesse momento ele está no Japão para a reunião do G7, e o G7 pediu uma pausa humanitária, reforçando essa ideia, não falou de cessar-fogo, mas pediu essa pausa humanitária, e eles têm considerado ali que não é um motivo, essa viagem do Blinken, um motivo muito grande para otimismo, mas que há uma questão importante aí, que se por um lado Blinken nessa viagem não conseguiu uma vitória no sentido de um cessar-fogo ou de uma pausa humanitária de fato, não chegou a nenhuma conclusão que a gente possa considerar positiva para negociações de paz, em compensação, o conflito não está ainda, pelo menos, se alastrando. Aquele tal do escalonamento regional que a gente vinha destacando, a entrada do Irã, de fato, não se confirmou. Então, assim, não está ganhando, mas também não está perdendo. Significa que a guerra deve continuar ainda por bastante tempo. E pelo que a gente está vendo, imagens ao vivo aí de mais bombardeios significativos ali na região da faixa de Gaza, a região mais norte da faixa de Gaza, onde realmente Israel está colocando toda a sua força para tentar, de alguma forma, asfixiar o grupo terrorista Hamas. Para você que está no rádio, você está ouvindo esse barulho bem atrás aqui da minha fala, são sons ao vivo que a gente está exibindo para vocês direto da faixa de Gaza, o céu completamente tomado, uma situação muito tensa. Eu estava conversando até ontem com um grande amigo, o nosso Rogério Vilela, que todos aqui conhecem lá do Inteligência Limitada, e o Vilela foi lá, ele mandou vídeos assim inacreditáveis do Serviço de Segurança de Israel agindo nesse momento com essa quantidade de bombardeios. É um negócio assim
difícil da gente imaginar. Minha querida Elaine Keller, seja bem-vinda. Obrigada. Ontem, no 3 em 1, a gente teve a oportunidade de conversar com uma brasileira que já mora há algum tempo lá e serviu ao Exército de Israel, mas especialmente na parte da inteligência do Exército. E o que ela dizia pra gente, eu perguntei para ela, né, se o Hamas tem um poder descentralizado ou é como a Al-Qaeda, né? Que você matou ali o Osama Bin Laden. Resolveu. E ok. E ela disse, é bem descentralizado e o pior de tudo, ela disse, a gente sabe que os líderes mesmos, por mais que a gente invada a faixa de Gaza e mate a liderança local, quem financia os líderes de verdade estão morando no Catar e na Turquia. Então a gente não vai acessá-los. Não, e também tem um agravante, né, Elaine? Porque agora o Exército de Israel está focado nessa ação subterrânea, né? Porque os caras agora foram todos para os túneis e estão lá, mas tem refém, ou seja, a dificuldade é muito grande. Gente, são 10 horas e 27 minutos para você que está no rádio, a gente já volta aqui na programação da Jovem Pan. E para você que está na televisão, eu já peço para encher tela aí, porque novos bombardeios, vocês percebem quando o cameraman fica se movimentando, gente, é porque tem novos bombardeios e ele tenta de alguma forma captar. E o som, ele é tão alto, mas tão alto, eu sempre fico pensando isso, né? Dá uma olhada, escutem esse barulho. Eu fico imaginando, o câmera tá a metros, quilômetros de distância, né? Ele tá muito longe do bombardeio. Imagina quem tá perto, ou seja, deve ser um barulho, um impacto ensurdecedor ouvir um negócio desse de perto. São imagens muito tristes que a gente exibe para vocês já há mais de 30 dias nessa cobertura da guerra, mas infelizmente é o que acontece ali, é a luta contra o terrorismo que a gente está vendo sendo promovida. Posso, antes de acionar a Miriam Spritzer, só pedir uma palhinha de dona Elaine Keller, porque este programa tem apuração, senhoras e senhores. Elaine Keller pegou o telefone e conseguiu conversar com uma fonte lá no Itamaraty para nos atualizar sobre a chegada dos brasileiros da faixa de Gaza aqui no país. Presta atenção no que a Elaine tem para falar agora. Exato. Conta, minha gata. Na verdade é o seguinte, o que o Itamaraty explicou é que eles estão tentando colocar os 34 brasileiros numa única lista por conta da logística do avião que precisa da FAB vir para o Brasil. E aí há agora uma promessa de que esses brasileiros estarão na lista de amanhã. Mas é importante dizer que essa promessa não é do governo brasileiro, né? Essa promessa são dos governos de lá, né? Então foi prometido ao Brasil que eles estarão na lista de amanhã, então a expectativa é essa, que eles venham amanhã. Mas o Brasil ainda não pode cravar porque depende deles, né? É a expectativa, então, que eles passem amanhã para o Egito e que possam vir no avião da FAB essas 34 pessoas que são os brasileiros na faixa de Gaza. Sensacional. Tomara realmente que isso aconteça e os brasileiros consigam sair de lá o mais rápido possível. Miriam Spritzer, bem-vinda, minha amiga. Como é que você está vendo esse dia? Bom dia a todos. Como todo dia, né, é tenso, a gente está vendo aí, quanto mais tempo passa dentro dessa incursão terrestre de Israel, mais arriscada fica a guerra para quem está na faixa de Gaza e para quem está em Israel, ou, enfim, os soldados israelenses que estão entrando na faixa de Gaza. Um detalhe que é importante, que eu acho que poucos veículos de comunicação anunciaram, é que o Exército de Israel abriu um corredor humanitário nos últimos 4 dias e tem protegido civis da faixa de Gaza para sair da cidade de Gaza e ir à região sul, que claro, né, a gente já sabe que tem uma crise humanitária gigantesca lá, mas tirando a maior quantidade de civis da região da faixa de Gaza, norte da faixa de Gaza e a cidade de Gaza, que a gente fala esse coração aí da faixa de Gaza, vai facilitar essa incursão e vai aumentar a velocidade porque vai ter menos quantidade de civis e possíveis casualidades de guerra. Então essa é uma boa notícia. Agora, nós vamos acompanhar aí dias muito tensos que vão ter diversas notícias ruins. A crise humanitária ela vai aumentar, né? Lamentavelmente, é uma realidade da guerra. E vamos ter que acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Muito bem, gente. São 10 horas.